Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? A aula de hoje será de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Boa aula! Olá a todos, meu nome é Madson Molina, eu sou professor de Física e hoje vamos discutir um pouquinho a respeito de um tema muito importante no nosso cotidiano, que é a gravitação universal. Hoje vivemos num mundo em que as telecomunicações são muito relevantes na nossa vida, no que diz respeito à transmissão de imagens via satélite e também ao funcionamento do GPS. E para que a gente entenda a gravitação universal, são necessários alguns pré-requisitos. Mas antes devemos lembrar que o tema gravitação universal faz parte da habilidade número 20 do Enem. Nessa habilidade, o aluno deve caracterizar causas e efeitos de movimentos de partículas, substâncias ou corpos celestes. A habilidade número 20, ela faz parte de uma competência da matriz de habilidades do Enem, que é a competência número 6. Nessa competência número 6, o aluno deve se apropriar de conhecimentos da física, para que em situações problema interprete, avalie, planeje intervenções de cunho científico-tecnológico. Para falar da gravitação universal, é inevitável que antes a gente lembre do princípio da gravitação universal, elaborado por um dos maiores cientistas que a humanidade conheceu, que é Isaac Newton. Diz a história clássica que Newton estava debaixo de uma macieira e que ele observou uma maçã caindo. E ele, pensando em cima dessa situação, problema, desse fenômeno natural, ele chega a uma conclusão de que a maçã cai porque alguém atrai. E a conclusão final de Newton é que corpos com massa se atraem. No princípio da gravitação universal, temos então que quando dois corpos possuem massa, estão a uma certa distância entre si, existe uma atração mútua. O princípio da gravitação universal, ele pode ser expresso matematicamente. A expressão matemática de um princípio é o que em ciência nós chamamos de lei. Então, a lei da gravitação universal de Newton, ela pode ser entendida através desse slide, e que à esquerda nós temos um corpo de massa m1, à direita um corpo de massa m2. De acordo com o princípio da atração universal, ou da gravitação universal, esses corpos se atraem. Essa atração é identificada pela força trocada entre esses corpos. Então, a força F1 é a força que o corpo 2 aplica em 1. A força F2 é essa força que o corpo à esquerda aplica no corpo 2. E nunca é demais lembrar da terceira lei de Newton, que também é conhecida como princípio da ação e reação. No princípio da ação e reação, quando corpos trocam forças, o princípio ele deixa nítido, claro, que essas forças trocadas têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então, a intensidade da força aplicada no corpo 1 é a mesma intensidade da força aplicada no corpo 2. E após algumas experiências, Newton conclui que essas forças trocadas são diretamente proporcionais ao produto das massas dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, uma interpretação qualitativa da lei da gravitação universal diz que quanto maior a massa dos corpos, maior a intensidade da força trocada entre eles. E quanto maior a distância, menor a intensidade da força. Porém, é muito importante que a gente lembre que essa é uma lei do inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso significa que quando você dobra a distância entre os corpos, sem dúvida, a força trocada entre eles tem intensidade menor. Porém, ao contrário do que diz a nossa intuição, em que se você dobra a distância, a força tem intensidade metade, não é o que acontece. Ao se dobrar a distância entre os corpos, a força diminui 4 vezes. Essa que é a lei do inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se você dobrou a distância, a força diminui 2 ao quadrado, 4 vezes. Vamos pensar em uma outra situação em que eu triplique a distância entre os corpos. Se eu triplico a distância é maior. Sendo a distância maior, a força trocada entre eles tem intensidade menor. Porém,
como a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ao se triplicar a distância, a nova força teria intensidade 9 vezes menor, que é exatamente o nosso 3 elevado ao quadrado. É importante também que a gente entenda que próximo de você, o corpo que tem a maior massa é a Terra. Consequentemente, a Terra aplica uma força ao seu corpo. E pelo princípio da ação e reação, você também aplica uma força na Terra. Essa força que a Terra aplica ao nosso corpo é a força de atração gravitacional, que em vários livros didáticos eles dão outros nomes. A força de atração gravitacional também é conhecida como força gravitacional, como força da gravidade, ou também conhecido como força-peso. São todos sinônimos. Então, nesse slide, temos você aqui, olha, próximo à Terra. A Terra, ela aplica uma força ao seu corpo, que é exatamente a força-peso. E a força-peso, ela é a força gravitacional trocada entre você e a Terra. Devemos também lembrar que nós temos uma sensação de peso não devido à força-peso. Quando você marca as forças aplicadas, por exemplo, nessa pessoa, nós teríamos a força-peso e uma outra força, que o próprio apoio aplica, conhecida como força normal. E a nossa sensação de peso é dada exatamente pela força normal. Se sentir pesado, no final das contas, significa você se sentir esmagado, você se sentir comprimido contra o chão. Se por acaso aumenta a tendência de você penetrar no chão, você aumentaria a intensidade da força normal, você teria uma sensação de aumento de peso. Mas perceba que o seu peso não muda. Na verdade, o que aumenta é a intensidade da força normal. E se eventualmente diminuir a tendência do seu corpo penetrar no chão, diminuiria a intensidade da força normal. E você teria uma sensação de diminuição de peso. Mas cuidado, seu peso não muda. O que diminui é a intensidade da normal, porque você diminuiu a tendência de penetração com o chão. Depois que a gente lembra disso, quando se fala de satélites ou de corpos em órbita, quais seriam as condições para que corpos de fato entrassem em órbita ao redor de qualquer astro? A gente vai falar de um caso particular de órbita ao redor da Terra. Corpos, para que entrem em órbita circular, devem obedecer a algumas condições. Então, a gente vai fazer aqui um experimento mental. Um experimento que, inclusive, Newton fez no seu livro. Imagine que eu tivesse o planeta Terra, uma mesa muito elevada, e em cima dessa mesa temos um canhão. O canhão ele vai arremessar uma bola de ferro com uma certa velocidade v. Quando ele arremessa, o que acontece com essa bola? A bola cai. Só que existem algumas situações de quedas de corpos que são importantes que a gente entenda. Em física, quando o corpo é submetido apenas à ação da força-peso, chamamos isso de uma queda livre. Então, diferentemente do que se espera de que queda significa se aproximar do chão, em física entenda a queda apenas quando ele está submetido sob a ação da força-peso. Então, quando eu arremesso esse corpo, na subida ele cai, na descida ele também cai, porque tanto na subida quanto na descida a única força que atua é peso. Obviamente, a gente vai desprezar as forças de interação com o ar. Só que então existe um caso em que ele pode cair se afastando da Terra, na subida, ou cair se aproximando da Terra. No exemplo do nosso canhão, quando eu arremesso o canhão, ele cai, fica submetido à ação da força-peso e se aproxima da Terra. Vou fazer um segundo experimento. Eu pego esse mesmo canhão, porém agora ele vai arremessar a bola com uma velocidade maior. Se arremessa com a velocidade maior, em relação à vertical que contém um canhão, essa bola ela vai cair mais afastada. Quer dizer, durante esse movimento atua a força-peso, porém nessa queda se aproxima da Terra. E eu vou fazer o nosso terceiro e último experimento, em que a bola de canhão é arremessada com uma velocidade maior ainda. Se ela é arremessada, ela cai, porque durante o movimento existe apenas a força-peso, a força gravitacional. Porém, essa velocidade é tão grande que essa bola cai, mas ela se mantém a uma distância constante do chão. Quer dizer, é uma bola que cai porque está submetida à ação da força-peso, mas nunca encontra o chão. A sensação que se tem é de que você tem uma queda eterna.
que você está caindo sempre. É uma sensação de ausência de peso, mas vamos lembrar, você tem a sensação de ausência de peso, mas não é porque não existe peso, muito pelo contrário, só atua a força-peso. O que não acontece aqui é que você não tem normal. Essa situação em que nós temos uma sensação de ausência de peso apenas porque a força resultante aplicada nos corpos é peso, é conhecida como imponderabilidade. Então, nesse nosso slide, perceba, para que um corpo realize um movimento circular e uniforme, a condição é que exista uma força diferente de zero, uma força resultante diferente de zero. No caso da órbita, a força resultante é resultante centrípeta e coincide com o peso. E a sensação que se tem é exatamente de uma queda eterna. Vamos ver algumas questões em que esse caso de imponderabilidade aparece. Nesse exercício, o ônibus espacial Atlantis ele foi lançado para substituir uma câmara danificada no telescópio Hubble. Depois de entrar em órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximaram do telescópio Hubble. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclama: "Esse telescópio tem massa grande, mas o peso é pequeno." No contexto da gravitação universal, a frase dita pelo astronauta, então vamos avaliar um pouquinho. Massa é uma característica de corpos, apenas de corpos. Não depende de onde ele está. Se a minha massa é 70 kg, independentemente se eu estou na Terra, na Lua ou em Marte, essa massa se mantém. Peso é uma força, e é uma força de atração gravitacional. Então, consequentemente, depende de onde esse corpo se encontra. Então, quando ele expressa que o telescópio tem massa grande, ele está dizendo que a inércia é grande e provavelmente ocupe um grande volume. Quando o astronauta diz que o peso é pequeno, já não é uma frase correta. Porque se a estação, se o ônibus espacial está em órbita, tem que existir força-peso para que ele realize esse movimento. Então a força-peso, ela não pode ser pequena. Então, quando se analisa as alternativas, se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua massa, enquanto o peso pequeno decorre da falta de aceleração da gravidade, está incorreta. O peso ele não é pequeno, a intensidade é considerável a ponto de estar em órbita. Segunda alternativa, se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande. Está ótima, a massa grande, a inércia é grande, comparada a dele próprio, e que o peso do telescópio é pequeno. Também não, porque ele diz que a atração gravitacional criada por sua massa é pequena. Está incorreta. C, não se justifica, porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita tem por base as leis de Kepler. Não, a lei de Kepler não fala disso. D, não se justifica porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, aplicada pela Terra. E nesse caso, sobre o telescópio, é a grande responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Então, nós teríamos D como sendo a alternativa correta. E um último exercício para nós diz que ISS, sigla em inglês para Estação Espacial Internacional, é a realização de um sonho antigo do homem. E ela possui diversos laboratórios que servem para experiências científicas, que precisam de gravidade relativa a zero. Obviamente que não é gravidade zero, é ausência de normal. Dentro da estação não há tendência de penetração entre os corpos e tem-se uma sensação de ausência de peso. Como análise e fabricação de diversos materiais até estudar crescimento e permanência de animais. Astronautas conseguem flutuar dentro de uma nave em órbita da Terra, por quê? Por que eles flutuam? Simplesmente porque a nave espacial, os astronautas e todos os objetos da nave caem juntos com a mesma aceleração. E se eles caem juntos com a mesma aceleração, não há tendência de penetração mútua entre eles. Consequentemente, o sistema formado pela nave e pelos astronautas está em queda livre. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 80. Bom estudo e até a próxima aula!